Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Espero que sim. Olha, no vídeo de hoje eu vou tratar de uma questão que às vezes é motivo de debate no meio evangélico, nos seminários e entre aqueles que admiram e se dedicam ao estudo da homilética, ou seja, da arte da pregação, que é justamente a priorização, ou até mesmo em alguns círculos, a exclusividade de um tipo específico de sermão em sua relação com o texto bíblico inicialmente escolhido como ponto de partida do sermão. Aí eu estou falando justamente da diferença, da distinção entre sermão expositivo e sermão temático. Então, dependendo da denominação, da igreja e da tradição daquela denominação, pode haver majoritariamente a presença dos sermões expositivos ou então dos sermões temáticos. Qual seria propriamente a diferença entre eles? Aí você vai encontrar diversas definições e eu estou dando uma definição que eu creio que explica de forma satisfatória o que cada um deles é em sua relação com a parte do texto que foi escolhida como ponto de partida para o sermão, para a pregação, a mensagem bíblica. No sermão expositivo, o nome já comporta uma indicação. No sermão expositivo, o corpo do sermão, principalmente o desenvolvimento do sermão, mas é claro que a introdução e a conclusão estarão conectados a isso, mas no desenvolvimento do sermão, as suas divisões, seus pontos, seus tópicos, as lições, são oriundas, são extraídos ou extraídas de um texto bíblico específico que foi escolhido pelo pregador. Então, nesse caso, o sermão expõe aquele texto bíblico e extrai daquele texto bíblico a sua estrutura homilética. Então, no caso aí, pode ser um versículo, podem ser alguns versículos, pode ser uma perícope. E a perícope você já sabe que é aquele pedaço de texto, geralmente nas nossas Bíblias, separado em parágrafos inteiros, que podem conter poucos ou muitos versículos, e nas versões das nossas Bíblias, às vezes, ou na maioria das vezes, tem um títulozinho que foi colocado, escolhido pela comissão de tradução. Então aquela perícope seria, vamos dizer assim, a maior extensão possível para um sermão expositivo, para que ele realmente dê conta do recado. Embora você possa ter sermões expositivos até de um livro inteiro da Bíblia. Você tem publicado pela editora CPAD 2 livros, um com sermões do Antigo Testamento e um com sermões do Novo Testamento, do pastor batista americano Mark Dever. E ele fez essa exposição ao longo de vários domingos. Ele fez a exposição de cada um dos livros da Bíblia, um livro por domingo. Então isso é uma façanha e é muito interessante a exposição que ele faz. E aí, se você tiver interesse em fazer algo parecido, pode ser. Mas via de regra, no sermão expositivo, a gente escolhe um pedaço de texto que vai ser explicado e o desenvolvimento do sermão virá do conteúdo presente naquele texto que a gente escolheu. E aí, nesse caso, pode-se lançar a mão de outros textos, mas textos paralelos, etc., que corroborem o que está sendo dito nas divisões, mas o pregador ele vai se manter contido, vou usar esse termo, dentro da passagem específica escolhida para a pregação, para o sermão. E aí as lições virão dali, daquele texto, e você tem exemplos inúmeros, né, de sermões possíveis. Por exemplo, né, João 3,16, quando se fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cada parte desse versículo, por exemplo, pode se constituir num ponto, num tópico do corpo do sermão. E outras passagens, como a chamada de Levi ou Mateus,
que é dito que ele levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. Então você tem aí 3 tópicos, 3 lições, 3 princípios. E aí você tem nesse texto 3 divisões já claramente dadas, né? Levantou-se, deixou tudo e seguiu, que você transformará em sentenças mais apropriadas, né? Para que não fique apenas um sermão relacionado ao que Mateus fez, ou Levi, né? Mas o que também todo ser humano, todo pecador, todos os ouvintes também devem fazer. Então, num sermão expositivo, os pontos principais serão extraídos daquele texto escolhido. No caso do sermão temático, nós temos no próprio título aí uma indicação. O pregador, ao elaborar esse sermão, pode até usar um texto bíblico inicialmente, mas o que vai guiar o sermão não é um texto bíblico específico escolhido, mas é um tema, ou seja, um assunto contido no título adotado, né, na preparação e na exposição, indicado na exposição do sermão. Então, no sermão temático, o corpo do sermão não estará vinculado a um texto bíblico específico. O corpo do sermão pode estar, cada um, digamos, 3 ou 4 pontos, cada um em um versículo diferente. E aí, o que une esse sermão, para que ele não fique algo caótico, é justamente o tema. E aí, esse, obviamente, vamos dizer assim, é o sermão mais fácil de se elaborar. E às vezes nós somos convidados para pregar em congressos, em conferências, levar uma palestra para uma organização da igreja ou para um ministério, e aí você pode, sim, né, você teria mais facilidade, digamos, de você usar um tema, às vezes o tema já é dado a você, e você então dividir o tema e relacionar aquele tema com passagens bíblicas específicas. Então, se alguém, por exemplo, nos chama para falar sobre o que é ser um jovem segundo o coração de Deus, então você poderia escolher um texto específico, mas você pode, às vezes você é chamado para falar sobre esse tema, e então esse tema se presta a ser dividido, a ser esboçado com uma liberdade em relação ao texto bíblico. Então você poderia dizer que um jovem segundo o coração de Deus, ele é inicialmente alguém aberto a ouvir a voz de Deus. No segundo tópico, você poderia dizer que um jovem segundo o coração de Deus é aquele que acolhe a autoridade da palavra de Deus. Ou então, um jovem segundo o coração de Deus é aquele que, ouvindo a palavra, pratica e transforma a palavra em decisões. Ou então, um jovem segundo o coração de Deus é alguém que honra a Deus com seu testemunho. Então, veja, a gama de tópicos possíveis não é infinita, mas é extremamente extensa. E aí você tem uma liberdade em relação ao texto bíblico. Há denominações, variando a denominação, não vou dizer aqui, mas você tem denominações muito mais tradicionais e mais caracterizadas pelo sermão expositivo, e outras denominações onde o sermão temático ele é o que prevalece. A minha opinião é a seguinte, veja, eu não jogaria o sermão temático fora, porque o sermão temático ele se presta para palestras, para conferências, para pregações em ocasiões especiais. Então, o sermão temático pode sim ser pode ser útil, vamos usar esse termo, e nós todos, em algum momento da nossa vida, já ouvimos sermões temáticos que julgamos excelentes. Agora, no contexto da igreja local, onde o pregador prega com regularidade, ou seja para o público total da igreja, seja para o ministério, o preferível, na minha opinião, é o sermão expositivo. Por quê? Porque você mostra como o próprio texto bíblico, que está distanciado dos ouvintes, né, no Novo Testamento, por exemplo, há cerca de 2000 anos, que o próprio texto bíblico
tem relações diretas com a vida atual, com a vida contemporânea dos ouvintes. Então, isso passa a ideia de que a Bíblia é atual. Recorrendo ao texto bíblico, você encontra, já no próprio texto, condições de extrair dele lições e princípios que podem ser atualizados. Qual é o problema do sermão expositivo na maioria das vezes? É que o pregador fica apenas no passado, então transforma o sermão expositivo num sermão apenas biográfico. Abraão creu, Abraão saiu da sua casa, Abraão foi em busca da terra prometida e Abraão obedeceu ao Senhor. Então aí o ouvinte vai dizer, sim, Abraão fez isso, mas eu não sou Abraão, né? Eu estou aí com problemas para serem resolvidos, eu estou beirando aqui um divórcio, eu estou desempregado, eu tenho familiares não crentes, meus filhos estão passando por dificuldades, eu não estou bem na minha vida espiritual. Então cria-se um hiato com esse tipo de abordagem, um hiato muito grande entre quem foi Abraão e quem é João, Maria, José, seus ouvintes imediatos. Então esse tipo de sermão, ele aparece muitas vezes em livros de homilética, gente. Divididos assim, né? A situação, a chamada inicial de Abraão, as condições nas quais Abraão decidiu, a vitória ou a obediência de Abraão, a vitória de Abraão. Isso aparece diversas vezes nos textos de homilética, essa estrutura que remete sempre ao passado. Então o sermão expositivo, às vezes, ele se resume a ser um sermão biográfico, às vezes sermão narrativo, com relação a personagens do Antigo e do Novo Testamento. Eu mostro no meu curso Pregação Excelente que o melhor tipo de abordagem na divisão, no ato de esboçar um sermão, não é a gente colocar, estabelecer ou criar ou nomear princípios, divisões, tópicos no passado, mas é atualizá-los, utilizando o texto bíblico, tornando-os relevantes para o nosso ouvinte hoje. E aí, em vez da gente ficar no sermão biográfico, a gente estabelece sentenças ou princípios ou frases, né, que tomam por base o texto bíblico, a realidade narrativa do texto bíblico, mas que mostram que aqueles princípios, e a gente localiza princípios, são plenamente aplicáveis para os nossos ouvintes hoje. Então, nesse caso, minha gente, o preferível, na minha opinião, para quem prega com regularidade, é o sermão expositivo. Ele garante uma maior confiabilidade, por parte dos ouvintes, no que diz respeito à palavra de Deus, ele ajuda as pessoas a aprenderem a interpretar a palavra de Deus. As pessoas começam a entender que não se pode isolar um versículo, que um contexto que veio antes e o que veio depois é importante para se entender o significado das palavras usadas ali, o sentido do texto. Então, o sermão expositivo, ele garante aos ouvintes uma maior confiabilidade no que diz respeito à atualidade da Bíblia para as suas vidas. Além do que ele fornece ao pregador autoridade sobre o auditório, digamos assim, espero que vocês entendam, porque o auditório verá no pregador um expositor da Bíblia e não apenas um expositor de um tema, tá bem? A ideia de que a mensagem veio diretamente do que o texto bíblico diz, isso dá à pregação um quê a mais, se comparado com o sermão temático, que é o sermão, às vezes chamado, e eu acho que é injusto isso, o sermão do pregador preguiçoso, o sermão temático. Porque facilmente a gente, em 3 minutinhos, esboça qualquer tema que a gente queira. No caso do sermão expositivo, não, você vai ter que recorrer, às vezes, né, ao comentário bíblico, na maioria das vezes. Se você puder, você vai recorrer aí às línguas bíblicas, ao hebraico, ao grego. Você vai ter que levar em conta o contexto no qual o versículo está, ou os versículos estão inseridos. Às vezes o livro terá que ser levado em consideração. O estilo literário, então, o sermão expositivo, de fato, ele requer um maior esforço por parte do pregador
ele se torna, portanto, um sermão muito mais rico para um auditório que o pregador conhece e para quem o pregador fala com regularidade. Então, no caso de um evento isolado, de um convite isolado, de algo assim, então o sermão temático ele pode ser sim um sermão útil, mas a minha preferência, eu creio que seria o melhor para você priorizar o sermão expositivo. Como a gente faz isso? Aí você tem várias possibilidades aí em livros, etc. E eu tenho aqui na descrição deste vídeo, logo abaixo do vídeo, e também no trailer oficial aqui do canal, você tem uma indicação do meu curso online de pregação, que eu intitulei Pregação Excelente. Eu quero dizer o seguinte, não é que eu acho que eu sou um pregador excelente, não. É que todos nós pregadores, nós devemos sempre estar em busca do sermão excelente, ou seja, de aprimorarmos os nossos sermões para que eles sejam sermões que mostrem para o auditório, que deixem a impressão para os nossos ouvintes que nós fizemos o nosso melhor, que o nosso maior esforço esteve ali, que a gente procurou fazer daquele sermão um sermão excelente, que a gente buscou a excelência naquele sermão. Então, o curso Pregação Excelente tem como horizonte isso. Como é que nós podemos tornar os nossos sermões cada vez melhores para a glória de Deus, para sermos fiéis à palavra de Deus e para abençoarmos a vida dos ouvintes. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse conteúdo e ter mais ferramentas para elaborar sermões que sejam excelentes, e essa é a minha oração, espero que você se torne um pregador, alguém que seja conhecido por pregar sermões excelentes. E se esse for o seu desejo, então clique aí no link, nosso curso está baratinho, é um curso online com cerca de 8 horas de duração, e nós temos 5 bônus que são espetaculares. Você clicando vai para uma página de checkout, uma página de vendas, uma mini página de vendas, onde você vai ver quais são os bônus. E aí, se você desejar, seja também aluno ou aluna do curso online Pregação Excelente, ou seja, do desejo, do desafio que cada um de nós pregadores precisamos ter, precisamos assumir, de nos tornarmos pregadores cada vez melhores. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo.